pode uma tecnologia tão pequena, praticamente invisível, ter transformado por completo o sistema bancário de um país inteiro? Essa é a história de uma revolução silenciosa, uma que aconteceu bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro dos nossos bolsos. Ok, vamos dar uma olhada nos dados, porque eles contam uma história incrível. Este gráfico mostra a mudança. Olha só as barras das agências bancárias e dos caixas eletrônicos. Elas mal se mexem entre 2011 e 2017. Agora, olha a barra do mobile banking. Ela simplesmente explode. Um crescimento de mais de 21.000% em 6 anos. Foi de quase nada para o canal dominante no Brasil. É uma transformação impressionante. Então a grande pergunta é: o que tornou isso tudo possível? O que permitiu que milhões e milhões de pessoas começassem a usar o celular para tudo, de pagar uma conta a fazer um investimento, de forma tão rápida e principalmente com tanta confiança? A resposta, olha, tá numa tecnologia chamada MEMS. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar fascinante de verdade. MEMS, que sigla é essa, né? Significa Sistemas Microeletromecânicos. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, a gente está falando de sensores e componentes mecânicos minúsculos com partes que se movem de verdade, só que numa escala microscópica. Pensa neles como os olhos e os ouvidos dos nossos aparelhos eletrônicos. E a escala aqui é o que realmente impressiona. Um micron, como diz aí no slide, é um milionésimo de metro. A gente está falando de máquinas que funcionam de verdade, com partes móveis e tudo, mas que são menores que um grão de poeira. A engenharia no limite do que a gente consegue imaginar. Mas como é que se fabrica uma coisa tão pequena e complexa sem custar uma fortuna? Bom, o segredo é que eles são produzidos em massa, sabe? Em grandes placas de silício, usando o mesmíssimo processo de fabricação dos chips de computador. E é isso que derruba o custo por unidade. Certo, mas o ponto principal é: por que ser tão pequeno é tão poderoso? Vamos ver as características que fizeram desses sensores uma verdadeira revolução. Primeiro de tudo, o tamanho, claro. Por serem minúsculos, eles podem ser integrados em praticamente qualquer coisa, no smartphone, no relógio, em equipamento médico, industrial, sem ocupar espaço nem adicionar peso. É incrível. Em segundo lugar, a precisão. Imagina só um sensor que durante a vida útil inteira tem um desvio máximo de só 1%. É essa estabilidade toda que garante, por exemplo, que o GPS do celular funcione direitinho ano após ano, sem nos deixar na mão. Terceiro ponto. Eles são super confiáveis. A construção mecânica deles é robusta e eles vêm selados, sabe, protegidos do ambiente. Isso quer dizer que eles aguentam o tranco do dia a dia, garantindo um funcionamento duradouro e consistente. E por último, mas não menos importante, o baixo custo. Como a gente já falou, aquela fabricação em lote permite produzir milhões de sensores de uma vez. Isso torna essa tecnologia de ponta super acessível para a gente, nos produtos do dia a dia. É a combinação perfeita, alta qualidade e economia de escala. Tudo bem. Agora vamos conectar essa tecnologia incrível diretamente com os serviços que a gente usa todo santo dia. Voltando para o nosso ponto de partida, o mobile banking. Olha só, esse é um exemplo real, o acelerômetro ADXL362. Componentes assim são os verdadeiros heróis anônimos dentro dos nossos celulares. São eles que fazem a mágica toda acontecer sem que a gente nem se dê conta. Isso aqui ilustra muito bem a variedade de funções, né? O acelerômetro é o que vira a tela quando a gente deita o celular. O giroscópio ajuda a estabilizar as fotos para não saírem tremidas. As chaves MEMS cuidam dos sinais para a conexão ficar sempre estável. E o sensor barométrico consegue até medir a altitude. É muita coisa. E quando a gente junta tudo isso, o resultado é uma experiência de uso que é super fluida, intuitiva. E não é só isso, eles também adicionam camadas e mais camadas de segurança, detectando movimentos estranhos, ambientes diferentes. Foi isso que ajudou a criar a confiança que o pessoal precisava para adotar o mobile banking em massa. Mas a tecnologia não para por aí, claro. O próximo nível é o que o pessoal chama de fusão de sensores. A ideia é simples, mas é muito poderosa. Em vez de usar um sensor de cada vez, o sistema combina as informações de vários deles para ter uma leitura muito mais inteligente e precisa. Vamos pegar um exemplo prático, que nem esse aí no slide. Pensa num carro. O acelerômetro mede a inclinação dele usando a força da gravidade. O problema é que, se o carro acelerar, a leitura fica meio doida, distorcida. É aí que entra o giroscópio. Ele mede a rotação, mas ignora a aceleração. Ao fundir os dados dos dois, o sistema consegue uma leitura perfeita, super estável. Basicamente, a fraqueza de um sensor é compensada pela força do outro. Genial, né?
E essa ideia de fusão nos leva direto para o futuro. Um futuro onde as possibilidades, olha, elas se expandem de um jeito absurdo. A próxima grande fronteira é exatamente esta: combinar esses sensores minúsculos com a inteligência artificial. Em vez de só coletar dados brutos, os sensores do futuro vão processar e analisar tudo ali mesmo, na própria fonte, em tempo real. E o impacto disso vai muito, mas muito além do banco no celular. Pensa na indústria, com sensores que avisam que uma máquina vai quebrar antes que ela quebre. Ou então em casas inteligentes que se adaptam de verdade às pessoas que moram nela. É a fusão dos sensores com a IA que vai tornar tudo isso uma realidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A mesmíssima tecnologia que permitiu o boom do mobile bank no Brasil é a que está nos levando para um mundo cada vez mais conectado, mais inteligente. A questão que fica no ar é, com essa montanha de dados sendo gerada por esses sensorzinhos, quem, no final das contas, vai se beneficiar mais de toda essa informação?